15, mas ele acaba fazendo essas críticas mesmo assim. Até a Vera Magalhães, ele diz que tem que tomar vergonha na cara, que não é que a Vera não é da laia dele, enfim. Ele faz esses ataques aí também. A jornalista diz que não vai renunciar e que não vai dar dinheiro para a imprensa. Ele fala até num valor lá de R$1 bilhão, que ele não vai dar esse dinheiro. Agora, essa história da publicação desses dois vídeos, Carlos Aros, acabou gerando também todo esse debate com relação à articulação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, porque seria justamente uma crítica aí, né, a possível restrição que o Congresso tem feito a algumas pautas do presidente. Ele entrou um pouquinho nesse assunto, obviamente que num tom bem mais leve, menos agressivo. Ele diz até que não quer criticar o Congresso, que não quer ofender o Congresso, mas que tem algumas pautas que ele acaba encaminhando e que o Congresso não bota para frente, né? Acaba caducando essas pautas, e é algo que ele gostaria que tivesse um pouco mais de agilidade, e é esse trecho específico que a gente vai ver agora na nossa tela. Pode soltar. Pedido que eu posso. Tá? Alguns falam que não tenho articulação com o Congresso. Tá? Eu realmente não consigo aprovar o que eu quero lá. Eu até gostaria que fosse botado em pauta muita coisa, mas não é botado em pauta. É o outro poder que você tem que respeitar, é a regra do jogo, tem que respeitar. Tá? Mas eu gostaria, por exemplo, que a nossa medida provisória da carteira digital de estudante não caducasse. Não foi colocada em pauta. E persistir. O que eu gostaria do parlamento é, bote em pauta. Se a maioria falar que não, enterrou o projeto, não se fala mais no assunto. Agora, caducar a medida provisória, não botar em pauta. Né? É triste isso aí. Eu fui parlamentar por 28 anos, não estou inventando nada e não estou ofendendo o parlamento brasileiro, muito pelo contrário. Eu quero o parlamento cada vez mais independente. Tá bom, pode cortar aí para a gente, o presidente acaba seguindo, e aí ele fala, além dessa questão da carteirinha da Uni, Carlos Aros, que acabou caducando no Congresso, ele fala também daquele projeto para a prestação de conta dos empresários nos balancetes dos jornais, que ele queria acabar com isso, né? Fala também sobre aquele projeto de lei sobre regulamentação em terras indígenas, de exploração, garimpo, enfim, também da validade da carteira de motorista, que ele queria passar de 5 para 10 anos, e também que aumentasse o número de pontos para que o motorista perdesse a carteira, que são todos esses projetos que ele acaba enviando ao Congresso, mas o Congresso acaba ficando parado lá e por muitas vezes acaba caducando. Então ele faz essa crítica ao parlamento, que ele diz que não quer ofender, mas quer que seja um parlamento cada vez mais independente e atuante. Bom, o Adriles está se coçando ali para comentar, todo mundo querendo falar sobre este assunto. Mas antes eu quero só fazer uma parte aqui pelo seguinte, Vini. Certo. Toda essa história envolvendo aí o compartilhamento dos vídeos pelo presidente, a história aí do embate entre o executivo e o legislativo, aquela fala também do general Heleno que chamou parlamentares de chantagistas, tudo isso tem origem num troço chamado orçamento impositivo. Exato. E aí eu quero chamar a atenção para um post, destacar um trecho aqui de algo que foi escrito pelo Paulo Matias, que está aqui conosco, que diz o seguinte, está na tela para quem está nos assistindo, para quem nos ouve, vai ter que aguentar minha voz mesmo, vou ler. Então tá, seguinte, orçamento da União, 1,5 trilhão de reais, 97% desses recursos tem destino definido e não pode ser remanejado. Dos 80 bilhões de reais livres que o governo tem, o Congresso quer 30 bilhões, 37,5 do total, fixos para emendas parlamentares. Entendeu o golpe agora? Diz Paulo Matias. E aí, eu começo perguntando o seguinte para você, Joel. Está claro o golpe ou não, Joel? Foi golpe ou não foi? É golpe ou não é golpe? Eu vou trazer a opinião aqui, a gente do Paulo Matias, está aqui do meu lado, eu vou trazer a opinião de outra pessoa sobre o orçamento impositivo, do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, no início do ano, quando votou-se a PEC do orçamento impositivo. E ele disse, olha, nunca foi pauta do governo Bolsonaro fazer o legislativo de refém através de emendas orçamentárias, ou seja, estava celebrando ali a passagem, a aprovação do orçamento impositivo. Quando o deputado Jair Bolsonaro, pai do Eduardo, apoiou a PEC do orçamento impositivo, mantemos a coerência, vitória do legislativo e da independência entre os poderes.
Ou seja, parece que aqui houve uma certa, talvez, mudança da posição da família Bolsonaro acerca do orçamento impositivo. Eu levanto também o parecer que deu aí um dos melhores quadros do governo, que é o Mansueto Almeida, né, o secretário do Tesouro, assim, um especialista. Acaba de dizer, olha, não é o fim do mundo o orçamento impositivo, muda um pouco, é parte de um cabo de guerra entre executivo e legislativo, que não é deste governo também, até anterior, dá mais poder para o legislativo, sem sombra de dúvida, mas também não é o fim do mundo. Agora, as emendas dos deputados, que é o quê? A verba que ele traz para o eleitorado dele, para a região dele, para um hospital, para alguma obra, para alguma coisa, agora isso terá que ser executado. Não vai ser mais o presidente que vai decidir quando liberar. Tira um pouco de poder, de barganha das mãos do presidente? Tira. Agora, quando esse próprio presidente, o Bolsonaro, diz que ele não gosta de negociar com o Congresso, porque ele considera isso uma coisa imoral, suja, não sei o quê. Então, ok. Então, para ele não vai fazer falta isso. Quando ele próprio votou a favor disso no passado, quando os 2 filhos dele, que estão no Congresso agora, votaram a favor e, como eu li aqui, comemoraram a passagem dessa PEC, me parece um tanto incoerente que agora levante-se a ideia de que isso é um duríssimo ataque, que o presidente está refém do Congresso e tudo mais. Agora eu quero, antes da gente chegar no ponto aí do se são chantagistas ou não, queria ouvir você sobre o seguinte, claro. Paulo. É uma dinâmica dentro dessa administração pública também, que como parte dessa verba que está destinada às emendas, que ministros também acabem se aproximando de deputados, claro, e consigam viabilizar obras do governo federal que são bancadas pelo executivo por meio do dinheiro dessas emendas, a partir do quê? De negociação, claro, de política, né? Fazendo política como ela deve ser feita com os deputados. Ou seja, é um jogo que já funciona, não tem nenhuma novidade nesse processo, né? Também. Me permita só fazer alguns esclarecimentos. Bom, primeiro, esperem de mim uma opinião um pouco mais lúcida sobre o caso e que principalmente resgate um pouco da nossa história, né? Como é que nós chegamos até aqui? Porque, na minha avaliação, um tratamento desta maneira feito pelo Congresso Nacional, e não tem ninguém santo lá dentro, cá entre nós, então não vamos começar a passar pano para Congresso Nacional. E eu vou esclarecer aqui alguns pontos que, na minha avaliação, a gente precisa resgatar para vocês entenderem o porquê que eu escrevi isso e, principalmente, como é que a gente chegou nesse cenário todo que nós estamos. Eu fiz questão de separar aqui 5 matérias, 5 manchetes da Folha de São Paulo, de anos anteriores, desde 2003 para cá. Então vamos resgatar aqui algumas coisas. 12 de fevereiro de 2007, manchete: PMDB libera Lula para indicar temporão para a saúde, mas quer outra pasta. Vou repetir, PMDB libera Lula. Bom, segunda matéria: Lula oferece 3 ministérios ao PMDB. Terceira matéria: Lula negocia cargos em estatais para compensar reforma que não foi feita. Quarta matéria: PP endurece, olha aí, vejam isso, PP endurece e sugere nome ligado ao baixo clero a Lula. Quinta matéria: José Dirceu, em 2004, José Dirceu diz que é natural ceder espaço ao PP e ao PMDB no governo. Meus caros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós estamos nesta situação e discutindo essa questão. Se o Eduardo Bolsonaro falou isso, o Bolsonaro está lá na presidência da República, ele precisa fazer esse jogo, senão absolutamente fica um governo ingovernável, em absoluto. Acho que o Bolsonaro tem feito alguns deslizes, principalmente algumas falas que poderiam ter sido evitadas, mas não vamos nos iludir, não vamos fechar os olhos para o que está acontecendo. Antigamente no Brasil nós tínhamos uma lógica e essa lógica e esse sistema foi quebrado. Essa lógica não existe hoje. Hoje nós estamos discutindo aqui que o Bolsonaro falou isso, falou aquilo, mas não tem PP, não tem PMDB, não tem partidos da política de um comportamento mais velho com uma faca no pescoço do Bolsonaro, obrigando ele a fazer um toma lá da cá. E o que vai acontecer, visto que nós não temos mais esse sistema? Isso que está acontecendo agora. Isso é uma quebra de braço, é lógico. Porque hoje eu entendo a crítica que vocês fazem, eu também tenho as minhas críticas, mas eu paro para pensar e penso o seguinte: tudo bem, o que é para fazer então? É para ceder? É para então chamar o PP, chamar o PMDB, ligar pro Sarney e falar: o Sarney, vem cá, vamos tomar um café.
É isso ligar que é pro pra Olavo gente é muito fazer? melhor, Paulo. Mas é isso que é pra fazer, Mas ligar pro Joel. Olavo de Carvalho é muito melhor. O Eu Bolsonaro é prefiro interessante. ligar pro Olavo Duque de O Carvalho Olavo do que não pro pede José cargo. Sarney. Ele pede, indicou cargo. E o governo liberou 40 milhões para o governo Bolsonaro para cada deputado de emendas no voto da Previdência. Então, Mas isso é eu legítimo, concordo. Joel. Tudo bem, mas ele continua negociando, ele continua fazendo esse jogo político. Esse jogo é parte da política. A política são interesses, são ideias conflitantes. Às vezes você Sem tem que dizer, dúvida. olha, você quer um recurso para o seu eleitorado, porque é importante, você tem uma obra que você quer fazer lá. E eu quero que você aprove esse projeto, que ele é importante para o Brasil. Essa troca a gente pode até questionar. Será que a política não poderia ser feita de outra maneira? Talvez. Não, Mas até essa é uma pode maneira questionar, não, dentro... Nós temos que questionar. Mas essa é uma maneira isso. que o Bolsonaro tem feito também, porque ele liberou emendas parlamentares aí É para legítimo, aprovar, Joel para Pinheiro. aprovar Joel. a reforma da Previdência. Podemos questionar, mas o Bolsonaro faz isso que você está Perfeito. criticando também. Perfeito. Agora, se não for fazer isso, tudo bem. Então vai ficar o presidente batendo o pé dizendo que ele quer algumas coisas, os congressistas batendo o pé dizendo que querem outras, e vamos ver, quem será que leva melhor nesse Agora caso tem de uma guerra? Por saída, enquanto, na visão de outro, tem tudo bem, a sido gente tem um legislativo. embate posto, mas suponhamos que fôssemos todos racionais e que não houvesse toda essa celeuma. Qual seria a saída? Para o presidente manter essa posição que ele defende, de não negociar, de não se corromper diante de um Congresso que ele diz repleto ali de interesses com os quais ele não compactua. O Congresso E o trabalhasse. Congresso fazer a pressão manter esse- dele do lado de lá. Como é que se O viabiliza Congresso isso? projetos, trabalhasse, Adriles. que o O Congresso Congresso tem próprio trabalhasse projeto próprio. em torno de projetos em prol do país, não em prol de interesses próprios. O Paulo Matias falou muito bem, e ele deu 5 matérias, mas são décadas que a gente sabe que o Congresso faz chantagem. Não todo o Congresso, mas a maior parte do Congresso, a banda podre do Congresso, faz chantagem com os sucessivos governos que são chantageados. São sacos de dinheiro, são loteamentos de cargo, são cargos em estatais, são ministérios. Sempre foi assim desde o período da redemocratização do país. O único poder de barganha que o Bolsonaro tem hoje, não tendo mais esse tipo de suborno, não tendo mais esse tipo de loteamento, todos os ministérios são por critérios não só técnicos, às vezes ideológicos, Totalmente mas é político ideológico, né, mas Adriles? que Alguns seja técnicos, a ideológico, mas não maioria é por suborno, é por uma convicção Mas, que ele Joel, convida foi esses eleito, ministérios. foi eleito São para defender uma eleitos causa. para estabelecer um Defenda tipo de a O causa. ideologia que congressista ele também, o acredita. congressista também. A questão Não, que se mas coloca o congressista não quer causa, o congressista Quer, quer óbvio cargo. que quer. é cargo. Congressista quer Claro, cargo. Mas claro. isso é utópico, Joel. Joel, É O tradição da presidente quer política. defender interesses. Vocês têm a ilusão de que o presidente é mais santo do que o Congresso. Não, mas não ele tem acho pautas. santo. Ele Não, tem não, pautas. não, Não, é o que você de está maneira defendendo. nenhuma. O Congresso tem interesses, o presidente tem causas pelo Brasil. Ambos têm igualmente o mesmo número de causas e de interesses. O presidente Não existe Bolsonaro, essa de alguma vantagem forma, moral de da nenhuma presidência. forma, É uma ele ingenuidade submete, acreditar nisso. ele, de nenhuma forma, ele submete o Congresso a suborno ou loteamento de cargo. O Congresso Não, ele fez isso ele contra o negociou emendas. Executivo durante... Não, mas isso é legítimo. Mas é isso do que você tá jogo da chamando de democracia. suborno, é isso que você está chamando de suborno. Sim, mas a pô. partir do momento que acabou você de cria... negar. Calma, Joel. A partir do momento que você cria um engessamento do orçamento impositivo, que você joga 30 bilhões para o Congresso, ele prescinde desse tipo de barganha. Aí, qual que é a barganha que o presidente pode fazer? É chamar o povo. Isso é absolutamente legítimo. Quando ele diz que ele conclama, se for, que ele não conclama no vídeo dele, né, mas que fosse para conclamar um protesto contra a banda podre, contra o Centrão, contra a parte do Congresso que é chantagista, é absolutamente legítimo. E aí sim é do jogo democrático fazer o próprio presidente empurrar o povo para fazer com que o Congresso não haja contra esse tipo de chantagem. Porque o que aconteceu quando o presidente divulgou esses vídeos? Que não sequer mencionava a palavra Congresso. O próprio Celso de Mello, numa fala que eu considero abjeta e golpista, disse que era um presidente que era indigno, porque divulgou um vídeo falando do populismo, falando dos inimigos da nação, que pode ser a corrupção, a leniência com a impunidade e outras coisas. O que o presidente simplesmente está endossando é um movimento popular, legítimo, orgânico, contra a banda podre do Congresso. E aí o que o Congresso faz? Ameaça com pauta-bomba, ameaça com possibilidade de cassação do Eduardo Bolsonaro, ressuscitar processo de cassação da Cova, ou seja, faz exatamente chantagem. Mas Então, vocês... essa pressão popular é no sentido de fazer com que o Congresso trabalhe e, aí sim, pela primeira vez na história da nossa República, possa debater pautas, possa debater ideias, projetos para o país. Adriles, que eu sei que nunca você gosta foi o que desse discurso aconteceu. pró-Bolsonaro, mas Não a é prática discurso, é que o Congresso, é história. tanto agora quanto nos governos anteriores, sempre debateu
e inclusive negociou e votou pautas para o Brasil. E Com continua fazendo isso mensalão, agora. com petrolão, com Paulo, loteamento Paulo. de carro. Não, peraí, Pelo amor aí de podemos Deus, falar de Joel. rachadinha também, outras coisas. Não estamos falando de corrupção, estou falando dentro da lei. O Das Congresso agendas, agora, né? por exemplo, está preparando uma reforma tributária. É o Congresso que está fazendo isso. O Justamente. próprio governo abriu mão de fazer isso. O próprio governo abriu mão, porque ele perdeu o protagonismo na discussão da agenda econômica do Brasil. Eu acho perfeita a votação do orçamento positivo. Eu concordo com a família Bolsonaro de março de 2019, Podem mudar de ideia. dizendo, olha, Podem mudar de realmente, ideia, deixa essa isso mudança mais... de discurso, Deixa, Joel. deixa isso nas mãos do legislativo. O que não dá é, tendo apoiado aquilo lá, agora se fazer de vítima. Se fazer, ai meu Deus, eles estão contra mim, eles estão... Mas não deram é essa um golpe. porcentagem, Joel. Claro que é, claro que é. Nós Claro estamos que é, falando são os de vetos. 37,5% de todo o orçamento É demais. livre. Exato, Quase Matias. 40%, O Bolsonaro, Joel, o Bolsonaro que é isso? comemorou a aprovação dessa PEC, Matias. Mas não Agora a questão 40%. Não, daí ele deu os Que vetos é dele. isso? Ele está agora negociando, ele, na figura do ministro Ramos, está negociando junto ao Congresso os vetos. O Bolsonaro pegou a PEC do orçamento positivo, vai fazer alguns vetos. Olha, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Fica entre 10 bilhões e 45 bilhões ali, o total que vai ser. Entre, porra, é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas, São mas o 35 Congresso botou milhões isso uma de pauta diferença. relevante para o Congresso. O Eduardo Bolsonaro apoiou. Você é contra isso? Não, Você é contra ele- a família Bolsonaro nesse ponto? Não, Não. Eles Não, podem eu- mudar de ideia. O eu Bolsonaro também, sempre eu foi sou um a favor do antiliberal orçamento estatista. impositivo. Então pronto, Mas então não pronto, nessa então pronto. porcentagem, Então, mas 40% do agora é a orçamento negociação É um dos vetos. parlamentarismo Tá branco, acontecendo Joel. isso. Fazer uma Agora é a pergunta. negociação dos vetos que está acontecendo. Fala, Então, Vini, Vou fala. fazer uma pergunta para o Paulo aqui, porque o Joel citou a reforma tributária, nós temos também a questão da reforma administrativa, que são duas reformas aí importantes para o governo, e obviamente que no ano passado, com a aprovação da reforma da Previdência, você teve um apoio ali do Legislativo, você teve Claro. a atuação do Rodrigo Maia, por exemplo, teve a atuação também do Davi Alcolumbre. Esse conflito, essa guerra que agora se instaura aí de executivo com legislativo, não acaba sendo contraproducente para a aprovação dessas futuras reformas? Mas é claro, é óbvio. Mas aí que tá. E aí eu acho que é. Como resolver isso? Eu acho que é a forma da gente raciocinar um pouco melhor sobre esse tema. Existem limites. Certo. Eu acho que os limites têm que ser impostos, porque senão nós vamos ter um presidente 100% vendido novamente a um Congresso Nacional, como eu mostrei aqui nas matérias anteriores, que tem que abrir a perna para absolutamente tudo, fazer tudo, e aí nós vamos voltar àquele cenário que a gente tinha. Qual é hoje a única força, o único aliado que o bolsonarismo tem, possui hoje? Ah, não gosto, não acho legal, discordo dele, não interessa. Qual a única força que ele tem População. O hoje? povo. População. É a única? Sim. Única. Aí eu concordo com o Joel. Ele não tem relacionamento com o Congresso Nacional. uma não parcela da tem- ele- população. Uma Sim. parcela, Parcela mas que significativa. permite a sua governabilidade. É graças a isso. É lógico, jogo. porque... Mas se a gente não. inverter Sem essa passado, lógica, Joel, mas se a sem gente isso, inverter sem essa isso, lógica, Eu vou dar Paulo, um Sem outro isso, nós diagnóstico tínhamos... aqui. Eu vou sem dar um outro isso, diagnóstico. Joel, Continue. sem essa popularidade, nós tínhamos um processo de impeachment instalado no Brasil novamente. E é Eu o não que tenho a parece menor que dúvida querem, né? disso. Qualquer Grandes presidente, setores da quando a tenho- popularidade eu não derrete, tenho a menor- aconteceria isso. Mas não tem a claro. menor Não dúvida é o que está disso. acontecendo. Não, ele é As popular, pessoas- ele é popular. Existem setores claros dentro do Adriles. judiciário, dentro da imprensa, dentro dos setores políticos, que pedem abertamente o impeachment, que falam que esse Adriles, homem tem que ser parado. hoje- Tem que ser parado por quê, Adriles, exatamente? Não te preocupa o Qual é o presidente crime de mentir na responsabilidade? live, Adriles, sobre os vídeos serem em 2015? Não te preocupa Eu quando acho o que é uma presidente mente, tática assim? ridícula, é uma tática que Tá bom, percebe, ok. que traduz exatamente um homem sem método. Se ele Quando fala quisesse de fazer dar o uma furo, provocação não te a Vera preocupa um pouco Magalhães, isso? ele poderia falar, você fez um furo, Vera, realmente, mas é um furo na água, que não provou rigorosamente nada, que provou que eu não estou contra o Congresso, provou que eu não estou contra o STF, simplesmente provou que eu fiz um vídeo personalista, populista que seja, mas personalismo e populismo ainda não são crime nesse país. E que provou, por sua vez, a Vera não falou a de crime sanha golpista de setores, sim, da imprensa, do judiciário, como o Celso de Mello, que falou que teriam que ter medidas cabíveis contra o presidente, porque ele fez um vídeo populista, isso é sério, que fez reações como o Molon, que falou que esse homem tem que ser parado. Parado pelo quê? Porque ele endossa um movimento popular legítimo, orgânico, contra o Congresso, sendo que há uma história de movimentos populares contra o Executivo. Pela primeira vez, o movimento contra o Congresso tem que ser parado. Mas se não tem problema, o que por que ele provou a mentiu, matéria da Adriles? Vera Magalhães, Adriles. o que provou os tweets da Vera Magalhães é uma sanha próprio golpista Bolsonaro. da parte da inteligência do país que querem, sim, Adriles. derrubar o Jair Bolsonaro a qualquer custo. Tanto foi e sério o que o único Bolsonaro aliado teve que o que mentir Bolsonaro pra tem se é o defender, povo. Adriles. Ele é Tanto ruim não é pra se assim, defender. Adriles. Eu concordo Tudo bem, com ele você teve que que ele foi com ruim raiva, pra se mas defender. ele Eu tô mesmo dando teve as que dicas mentir. pra ele. É, mas ele Porque é teve que mentir patético pra esse se tipo de defender. ataque que ele Posso tá só sofrendo. concluir? Vamos Como lá, é que a Paulo. gente sai dessa situação, né? Infelizmente, toda essa celeuma, essa bobajada que nós estamos tendo que discutir aqui, vídeo de WhatsApp e tal, não sei o quê,
isso tem um prejudicado, o povo brasileiro. Por quê? Exatamente no que o Vinícius falou. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma Atrasa política? Cadê a reforma política nesse país que não permite, por exemplo, com que pessoas que não acreditem em partidos políticos sejam candidatas independentes? Ou seja, tudo isso que a gente vai vendo, o maior prejudicado é o povo brasileiro. Como é que resolve isso? Na minha avaliação, vai resolver de uma única maneira. Povo na rua. Isso. Se a manifestação do dia 15 de março for um fracasso, na minha avaliação, o governo Bolsonaro sairá extremamente enfraquecido. Concordo. Mas, se a manifestação do dia 15 de março for um sucesso, vocês podem ter certeza que os discursos lá no Congresso Nacional vão ser bem mais maneiros. Eu digo mais. Diga, Joel. Deixa eu fazer uma pontuação aqui também. Eu quero olhar para o ano passado um pouco, porque a gente viu essa estratégia do Bolsonaro de chamar o povo para a rua e acreditar que isso é o que vai permitir ele governar. É a estratégia que a gente viu também ao longo do ano passado. Em diversos momentos, diversos domingos, a população que apoia o Bolsonaro foi para as ruas. Eu gostaria de pensar aqui de forma totalmente fria, distanciada. Conseguiu ser bem-sucedida essa estratégia da mobilização popular? Ela Concordo. conseguiu encorajar e fortalecer o presidente no seu cabo de guerra com o Congresso? Na minha avaliação, elas não conseguiram. Vocês não acham que isso tem como efeito, a gente precisa matar esse assunto para a gente virar um pouco a página aqui, mas vocês não acham que isso tem como efeito uma espécie de vitimização, em que qualquer questionamento sobre ações do governo se torna querem me derrubar, olha só como todos estão contra, e aí se torna um efeito do governo, de apoiadores, e envolve também parlamentares, isso está espalhado, virou, a geração mimimi chegou à política. Chegou à presidência. Né? Então, você tem querem me derrubar, e se torna uma grita muito grande, e que seria saudável, como é saudável em qualquer democracia, que o Congresso se posicione em relação a pautas que, para ele, são pautas relevantes. O Maia já se manifestou nesse sentido, o Alcolumbre. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre quem é Maia, quem é Alcolumbre, quem é qualquer deputado ou senador. Eu estou dizendo sobre a posição institucional que eles ocupam. Tem cada um deles representando a sua casa, representando um poder, eles têm autonomia para dizer, olha, executivo, não acho que essa seja uma agenda, o Congresso está disposto a conversar para seguir adiante de outra maneira. E aí o executivo diz, olha só, o Congresso, porque esse e aquilo. Essa grita acaba gerando esse processo que é bastante ruidoso e que é ruim, única e exclusivamente, como o Paulo estava dizendo, para a população, que fica num barco que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e você não chega a lugar nenhum. O barco está parado no mesmo lugar. Como é que vocês veem essa questão? Não, eu acho que você está absolutamente certo. Nós temos que fazer o barco andar, mas existem algumas pedras aí, algumas marés no meio do caminho que precisam ser vencidas. Essa é uma delas. Na minha avaliação, presidente, está correto em não abrir mão, senão nós teríamos um sistema absolutamente corrompido novamente no país, voltando tudo aquilo que nós estamos vendo. E mais uma vez, quando se comenta aqui que o Congresso tem os seus interesses, as suas pautas, bom, a única pauta que eu estou vendo aqui posta é aumentar poderio sobre a caneta do dinheiro. Exatamente. Isso é a pauta. Eu não estou vendo aqui uma defesa, por exemplo, de uma política educacional, não estou vendo aqui uma defesa de uma política na área da saúde, de segurança pública, um debate de ideias divergentes, não. Eu estou vendo aqui a disputa pela grana. Eu vou discordar de você, Paulo. Eu vou discordar de você. Isso. Você tem tanto as pautas econômicas sendo discutidas prioritariamente no Congresso Eu estou me referindo ao orçamento impositivo. quanto, inclusive, a pauta da educação. Os principais grupos que trabalham e estudam educação no Brasil, hoje a interlocução deles é muito maior com o Congresso, na formulação de projetos, do que na própria presidência. Agora, não existe santo aqui. Tem projetos da presidência que eu acho que o Congresso devia votar e não está votando. Pô, vamos pressionar, tipo, prisão em segunda instância. Acho que tem que votar mesmo. Eu sou a favor da prisão em segunda instância, isso tem que acontecer. Tem outras pautas da presidência que são, na minha visão, a defesa dos interesses mais escusos do Brasil, e o Congresso aí sim está defendendo o Brasil. Por exemplo, a liberação do garimpo em terras indígenas, a devastação da Amazônia, em que o Bolsonaro está defendendo os interesses mais predatórios desse país para a destruição do meio ambiente, do nosso futuro. E aí o Congresso, na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que barra essa votação, é ele que está atendendo aí aos interesses reais do Brasil. Então não tem essa de o presidente é o bem, é o santo e o Congresso é o mal, não. Com certeza. Ambos às vezes vão ter pautas melhores ou pautas piores.